interessante, né? O Atlético não gastou com nada. O Atlético não gastou para trazer nem Praxedes nem Marcos Vitor. E agora fica muito claro que uma parcela significativa do faturamento do futebol brasileiro veio do Atlético, que não reinvestiu essa grana. Volto com vocês por aí no estúdio. Furacão começa hoje a preparação para encarar o Vasco só lá na outra quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E certamente é o tempo que o Varini precisava, porque o Atlético vinha de uma sequência intensiva de jogos quarta e domingo. Finalmente o Atlético tem esse tempo. Claro que, por um lado, é positivo você estar jogando jogos atrás de jogos, justamente porque está disputando, né? Porque está disputando mais competições. O Atlético tem a oportunidade de estar jogando a Sul-Americana numas quartas de final, oitavas? Não, quartas de final. Quartas já, né? Verdade, oitavas. Copa do Brasil e Sul-Americana, quartas. E Copa do Brasil, quartas de final também, né? Então, assim, essa data FIFA vem em um momento muito bom, que é o momento de mais turbulência do Atlético na temporada. O Atlético vem de 5 derrotas em casa, seguidas pelo Campeonato Brasileiro, perde 2 jogos de virada em sequência pro mesmo time em 2 competições diferentes, e daqui a pouco vai enfrentar uma baita de uma pedreira que é o Racing. O Vasco vai ser uma grande pedreira semana que vem. O Vasco já vai ser, né? Principalmente por essa pressão em casa. Mas eu acho que dá até pra virar, né? Eu também acho que dá. E eu acho que esse tempo é fundamental pra ele treinar, né? Várias possibilidades ali, porque eu acho que existia muito também essa questão dele insistir na maneira de jogar, enfim, mas também porque ele não tinha muito tempo para fazer algo tão diferente, né? Acho que ele tinha que... O que mais me inclusive, nesse caso, da maneira de jogar que você citou, Jana, e surpreende positivamente, é ele ter conseguido implementar sem tempo. Esse método de jogo sem tempo, e muito mais com vídeo. Porque até a gente questionou algumas decisões do Atlético. Por exemplo, jogou na segunda-feira contra o Vasco, pegou avião na terça, treinou em Curitiba terça e quarta, para pegar o avião para ir pro Rio de Janeiro de novo. Sim. Pra mim não fazia sentido. Né? E claro que se ele conseguir, vamos dizer... E aí reclama do cansaço, né? Se o Atlético conseguir uma virada contra o Vasco em casa, né, que eu acho que precisa demais dessa resposta na arena, essa questão de não conseguir vencer diante da sua torcida tem sido algo muito intrigante, né? E eu acredito que deve estar incomodando também os jogadores, né? Ainda mais em jogos decisivos. Então, esse jogo contra o Vasco é um jogo que pode mudar, né, essa história, acabar com esse tabu, mas principalmente dar uma virada de chave, fazer o time voltar a vencer em casa e também no Campeonato Brasileiro dali em diante, né? Porque esse jejum no Brasileiro começa a preocupar de certa forma. Eu acho muito difícil o Atlético brigar para não cair, mas obviamente que o resultado tem que vir também, né? Você mostrar que tem capacidade para conseguir fazer pelo menos um campeonato competitivo ali, mesmo que utilize o time alternativo para priorizar as Copas. Mas eu acho que esse tempo vai ser fundamental, né? Para que os jogadores tenham tranquilidade, tempo para trabalhar, para se recuperar e principalmente, né? Treinar muito defensivamente, porque eu acho que a falha, ela tá ali, né? Não sei se pela questão de utilizar um esquema assim, porque eu acho que o Eric, ele consegue render ali pelo lado do campo, mas talvez por conta desse excesso de falhas defensivas, no meio ele possa render mais e você, né, deixar a defesa um pouco mais fechada, mais treinada para não falhar tanto, porque obviamente quando você tem um time que falha muito, teu ataque também não vai conseguir produzir, né? Eu acho que é o coletivo ali que precisa melhorar. Mas é o que eu sempre falo da questão da contratação de treinadores. O brasileiro e o futebol brasileiro no geral, mas o brasileiro também como torcedor, também como dirigente no geral, ele precisa ter um entendimento. Se ele contrata um cara que tem uma ideia de jogo, você tem que saber que ele vai ter essa ideia de jogo, que ele vai jogar assim. Então não adianta a gente falar, precisa de colocar um lateral direito. Cara, o cara não joga assim. O cara joga com um lateral direito de volante. Nesse caso, o Atlético não tem nenhum lateral direito que consiga jogar de volante. Ou seja, qual que foi o que ele tentou fazer? Colocou o Eric, que já jogou de lateral direito, que é um volante, e na fase defensiva vai jogar como lateral direito. Mas esse é um problema. A gente contratou... O 20 anos trouxe todos os dados, o cara trouxe fotos, vídeos do defensor, time do Varini. Eu acho que eles não contavam que o Atlético ia falhar tanto na defesa como tá falhando com o Kaique e com o Thiago Heleno. Mas esse é o problema. O Atlético falha na defesa na época do Cuca, na época do Osório.
Esse é um problema. Bola alta é um problema faz tempo. Turra na época do Wesley. O Atlético, então, o Atlético não falha. Não contrata um zagueiro à altura, né? Exatamente, não quer gastar dinheiro, que daí gasta dinheiro 15 milhões de reais com o Benítez, que não tá nem mais no clube, gasta dinheiro 10 milhões de reais com o Diório, que, com todo respeito, não é um jogador de 10 milhões de reais. Então, o problema é esse, o problema é a montagem do elenco no geral. Não acho que é a escolha do técnico, nem o esquema que o técnico utiliza. Eu acho que o Varini tem um bom trabalho, tem boas ideias, só que a defesa tá fraca. E domingo, você vê, ele já mudou essa filosofia do... Botou o Eric só do lateral, praticamente. Ele botou o Eric plantado na lateral, aí no intervalo ele tirou o Eric e pôs o Godoy, né? Pelo menos, nesse jogo... Os 2 gols que o Atlético tomou saíram lá do lado esquerdo da defesa, nenhum do lado direito, né? Que daí Estevão... Então, assim... mas assim, o lado esquerdo, o lado direito, apesar do Palmeiras ter jogado muito pelo lado esquerdo do ataque... O por quê? Porque o Abel sabia que o Atlético tinha uma deficiência ali naquele setor.